Então, turma, voltando à nossa discussão, como o autor havia destacado aqui, foi justamente nessa Faculdade de Serviço Social da Universidade do Rio de Janeiro, tá? Que deu-se início a uma disciplina, né, que tratava sobre o campo sócio-jurídico, tá? Então, podemos dizer assim que foi a primeira faculdade a inserir na sua grade curricular uma disciplina voltada para o campo sócio-jurídico. Outro fator importante que ela vai destacar é que o Conselho Federal de Serviço Social, né, que estava composto aí pela gestão de 2002 a 2005, a presidência era Léa Braga, que pôde contribuir juntamente com um grupo de colegas do Cefes e do CRES Paraná, para organizar o primeiro seminário nacional de serviço social no campo sócio-jurídico, quer dizer que foi o primeiro na história do serviço social brasileiro. Foi justamente neste período que foi organizado o primeiro seminário nacional de serviço social no campo sócio-jurídico, tá? Então quer dizer que aí o sócio-jurídico já foi ganhando forma, né? Já foi passando pela etapa de ser documentado, de ter um destaque, essa área tão importante para nós, assistentes sociais, e principalmente para os usuários e os assistidos, tá? Aí a realização deste seminário foi deliberado o Encontro Nacional Cefes-CRES, tá? Que este foi realizado aí em Salvador no ano de 2003, e foi a partir daí que surgiu uma proposta que foi encaminhada ao Cefes pelo CRES da 7ª região, tá? Uma proposta muito importante para a história do serviço social brasileiro. A proposta foi baseada na seguinte questão. O conjunto Cefes-CRES incorpora aí a denominação Campo das Práticas Sociojurídicas, olha só, segundo Faveiro, e fomente a articulação de comissões do campo sócio-jurídico em todas as regiões. Quer dizer que a partir daí ficou determinado que deveria, tá, dar-se a esta abertura, articular comissões, tá, do campo sócio-jurídico. Essas comissões, de preferência, elas teriam que ser formadas por assistentes sociais que atuavam, tá, nos espaços jurídicos, ou seja, nos espaços do judiciário, tá? Porque quem melhor do que essas próprias pessoas para estarem partilhando as suas ideias e as suas formas de intervenções, tá? E aí, o que acontece? O objetivo era discutir, era sistematizar as atribuições, tá? Competências e os aspectos éticos, tá? Tudo isso pautado no interior do projeto ético-político. Ético-político é uma das dimensões do serviço social. Estão recordando? Teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-político, tá? E tudo isso aí incentivaria a produção de conhecimentos a respeito das práticas desenvolvidas nas diversas áreas. Quer dizer que isso aí fez com que, segundo os organizadores, os responsáveis, isso aí viria a incentivar a produção de conhecimentos a respeito das práticas que eram desenvolvidas. Nesse caso, técnico cooperativo, a própria intervenção dos profissionais. E aí Favero lembra, né, que o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em 2001, mais o de 2004 e 2007, também definiram políticas para este campo, que é o sócio-jurídico, tá? Sendo que a agenda do 12º foi realizada em Foz do Iguaçu em 2007 e explicitava os seguintes compromissos. Vamos ficar atentos para os seguintes compromissos, tá? O primeiro era que deveria discutir politicamente os temas das violências, tá? Sejam eles com criança, com adolescente, com mulheres, com idosos e assim sucessivamente. Por quê? Porque com essa discussão se visava superar a fragmentação das práticas, além da naturalização da barbárie e a eliminação e criminalização dos pobres. Por quê? Porque até então, partindo do princípio do jurídico, que é uma linha positivista e conservadora, tá? Era normal naturalizar a barbárie, tá? E a intenção era o que? Era eliminar a criminalização dos pobres, tá? Porque os pobres que chegavam para fazer uso dos serviços no jurídico, eles eram criminalizados.
E a primeira bandeira de luta de compromisso dos assistentes sociais era essa. Depois, pensar a indissociabilidade da discussão das violências do projeto ético-político do serviço social. Então, tudo que se passava, que era imposto, que ia contra o nosso projeto ético-político, teria que ter uma discussão para que esse quadro fosse revertido, tá? Depois, promover a reflexão sobre a ampliação dos espaços de trabalho no campo sócio-jurídico, quer dizer, que havia necessidade aí de uma promoção, de refletir a questão da ampliação desse espaço de trabalho no campo sócio-jurídico que estava se ampliando, tá? Depois, refletir sobre o investimento no Estado penal, tá? Em detrimento do Estado social e priorizar práticas de prevenção. Quer dizer que havia necessidade de se investir aí no Estado penal. Aí tudo isso aí é parte do princípio do próprio Código Penal brasileiro e vai de encontro com a atuação dos assistentes sociais no sistema prisional, tá? Porque tinha que ser em detrimento do Estado social e tinha que priorizar práticas de prevenção, tá? O outro item importante era explicitar a denominação serviço social no campo sócio-jurídico e não serviço social sócio-jurídico, tá? Tinha que deixar bem claro que a denominação deveria ser serviço social no campo sócio-jurídico, tá? Outro ponto importante: compreender o estudo social, a perícia social como objetivos de efetivação de direitos, avançar em sua construção interdisciplinar e na relação teoria e prática, quer dizer, que todos os profissionais que atuavam nessa área e os que não atuavam também, inclusive os acadêmicos, precisariam e precisam compreender que o estudo social, que a perícia social, eles são instrumentos, tá? Com o objetivo de efetivar os direitos daqueles que nos procuram, dos assistidos ou usuários e clientes que vêm até nós, e que era necessário avançar na construção interdisciplinar, tá? E justamente também nessa questão da relação teoria e prática, que é uma só, é unívoca, não é inseparável, não é distinta, tá? E a construção interdisciplinar é a relação com os outros profissionais, tá? Das outras áreas. Lutar e agilizar gestões para a consolidação da Rede Nacional de Proteção Especial, no caso, o CREAS. Isso ficou pautado na agenda do 12º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, né? Como cita Favero 2012, lá na página 124, que é grifos da própria autora, tá? Quer dizer que precisava lutar, precisava agilizar questões que eram para consolidar a Rede Nacional de Proteção Especial, que era o CREAS, que precisava uma consolidação, precisava um novo olhar, uma construção sólida, tá? E aí destaca eventos importantes que aconteceram e que demarcaram aí a história do serviço social no campo sócio-jurídico, que foi aí lá em Natal, no Rio Grande do Norte, no ano de 2002, onde o serviço social e a assistência sócio-jurídica na área da criança e do adolescente, demandas e fazer profissional, que foi promovido pela base de pesquisa Trabalho Profissional e Proteção Social, sobre a coordenação da professora doutora Maria Célia Nicolau, um evento muito importante para o serviço social. Destacar outro ponto muito importante, que neste evento, né, teve a participação de Marilda Yamamoto, tá? Uma autora muito importante para o serviço social e que a mesma tratava do serviço social no campo jurídico, mesmo sem ter atuado como assistente social, para vocês verem a mente fabulosa, a mente intelectual de Marilda Yamamoto, tá? Olha só o que a própria autora destaca. A importância daquele evento de Natal, entre tantas outras iniciativas, pelo fato de os organizadores terem convidado a professora Marilda Yamamoto para ali fazer uma conferência, que meses depois seria transformado pela autora em valioso texto publicado sobre o título. Olha, com esta participação de Marilda Yamamoto neste grande evento, ela construiu e ela publicou um valioso texto que tratava de questão social, família e juventude, desafios do assistente social na área sociojurídica, como pós-fase do livro Política Social, Família e Juventude, uma questão de direitos, tá?
As organizadoras foram Mione Salles, Maurílio C. de Matos e Maria Cristina Leal. E este trabalho foi publicado em 2004 por quem? Pela Cortez Editora, né? A editora que mais lança livros nossos de serviço social. E que foi lançado aí no primeiro Seminário Nacional de Curitiba. O outro ponto importante é que a própria autora destaca, ao que eu saiba, esse foi o primeiro texto de uma das principais pesquisadoras brasileiras do serviço social dedicado a esta temática, embora, que eu falei para vocês no parágrafo anterior, Marilda Yamamoto nunca tenha atuado na área. Note-se que nesse texto a autora usará sempre a terminologia área ou esfera sociojurídica e não campo, porém sem entrar no mérito dessa questão terminológica. Quer dizer que Marilda Yamamoto foi fabulosa, foi intelectual ao escrever um trabalho deste texto, a participar de uma conferência e ter o quê? Respaldo e ter propriedade para falar de uma área da qual ela não havia atuado ainda, tá? E aí nós partimos aí para o princípio do campo jurídico, um conceito pouco elucidativo, tá?